Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Você está assistindo gravado? Fica comigo que esse é o nosso encontro número 16. Eu tenho uma mensagem muito incrível para o seu coração. É live 16. Live 16. Superando os estragos do divórcio. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 16. Deixa eu convidar algumas pessoas. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui para nossa live. Aí, deixa eu convidar algumas pessoas. Ok. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 16, Superando os Estragos do Divórcio. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Boa noite, Wellington, Nívia, boa noite, Dani, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Maria, boa noite. Silvia, boa noite. Aldo, boa noite. Milena, boa noite. Rafa, boa noite. Sejam todos bem-vindos, gente. Já vamos chegando e fazendo o quê? Vamos apertando esse coraçãozinho aí pro Instagram notificar todo mundo que a gente já tá aqui pra nossa live de hoje. E hoje eu tenho um assunto que é um pouco delicado pra gente poder tratar. Romário, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Espaço Estética. Ah, eu vi sua mensagem agora. Agora eu vi sua mensagem. Eu não respondi, mas eu vou responder. Sam, boa noite. Seja bem-vinda. Lara, boa noite. Gente, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo gravado, você pode adiantar um pouquinho, porque eu gosto de receber, né, todo mundo, para a gente poder conversar. Lidiane, seja bem-vinda. Ivo, seja bem-vindo. O Ivo tá trabalhando. O Ivo já mandou recado. Ju, tô no trabalho, vou ver gravado. Marcos, seja bem-vindo. Lucão, bem-vindos. Gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nossa live de hoje? Alguém coloca pra mim, porque o meu comentário sumiu, alguém coloca pra mim live 16, Superando os Estragos do Divórcio, que eu vou fixar o seu comentário pra gente poder... Que eu perdi o meu comentário no meio dos comentários, né? Achei que eu tivesse fixado, mas não fixou. Hoje a gente tem um assunto que é um pouco delicado pra gente poder conversar, mas eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct sobre este assunto, né? Então eu resolvi trazer para o nosso aconselhamento de hoje. Está fixado sim, mas para mim não está fixado. Que louco, né? Para mim não está fixado. Tá fixado em cima, né? Mas eu gosto de fixar embaixo. Deixa eu escrever aqui então. Segura aí, aconselhamento 16, superando os estragos do divórcio. Superando os estragos do divórcio. Aí, pra mim fixou agora. Tá embaixo? Então vamos lá. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct sobre mulheres que estão com seus casamentos, umas por um fio, outros eles acabaram mesmo, né? Algumas estão vendo seus antigos cônjuges com outras pessoas. E eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso. Ju, ele foi embora, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer... Presta bastante atenção no que eu vou falar com você. Nívia, minha primeira vez na... Ah, seja bem-vinda, você vai adorar, tenho certeza que você vai gostar muito.
Bom, vamos lá. Eu quero que você já comece nessa live de hoje com uma imagem na sua cabeça. Um acidente de carro e a pessoa bateu no meu carro. Ela bateu no meu carro e eu fiquei com escoriações leve. Foi coisa leve. A pessoa bateu no meu carro. Eu me machuquei. Eu não vou me cuidar? O que vocês fariam? A pessoa bateu no seu carro. Vamos supor que você sofreu alguma coisa. Você não vai se cuidar? Mesmo que seja o outro que bateu no seu carro, você não vai se cuidar? Vocês vão colocando pra mim, sim ou não. Vou me cuidar, não vou me cuidar, concordo, não concordo. Vai colocando pra mim nos comentários. E por que eu quero fazer uma analogia como essa pra começar a nossa live de hoje? Porque mesmo que o outro tenha te traído, a outra tenha te traído, né? Porque na minha audiência tem homem, tem mulheres, eu não atendo só mulheres. Eu tenho alunos homens e mulheres. Dani falou que sim, que vai se cuidar. A paz do Senhor. Então, sim, concordo. A gente precisa se cuidar. Mesmo, eu vou ficar com esse óculos, é o óculos que quebrou, porque eu já contei pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Tô sem uma lente nesse aqui, ó. Caiu dentro do bueiro. No final da live eu conto pra vocês a história do que aconteceu. A gente precisa se cuidar. Mesmo que foi o outro que errou, ou traiu, resolveu ir embora. Não importa. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se tratar. A gente precisa se amar. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende muito bem. Sobre as permissões. Coisas ruins acontecem dentro das nossas relações. Eu sempre falo com vocês que o diabo vai atuar na sua vida de duas formas. Uma pela sua permissão, pela sua legalidade, e uma pela permissão de Deus. Eu sempre trago nas nossas lives, quando precisa fazer uma analogia, assim, algo, lembrar de uma história, pensar sobre alguma coisa, a história de Jó. A gente poderia falar que Jó abriu legalidade para o diabo atuar pelo medo, porque os filhos dele sempre faziam festa, né? Então Jó estava sempre sacrificando em favor dos filhos. Só que Deus fala que Jó era servo irrepreensível. Não deixe espaço para isso. Quem permitiu a atuação de Satanás na vida de Jó foi o próprio Deus. Nas nossas relações, a gente precisa entender qual é a legalidade que o inferno tem sobre as nossas vidas. E quando eu falo isso para vocês, eu sempre trago a minha história. Quando eu era do candomblé, ele tinha uma permissão na minha vida. Então, meu ex-marido saía para me trair e eu ouvia, já começava as vozes. Vai atrás. Pega o carro. Vai atrás. E eu pegava o carro e eu ouvia, entra nessa rua, eu entrava, vai por ali, eu ia. E eu fiquei quase louca. E ele tinha essa legalidade para atuar na minha vida. Ele tinha a permissão de brincar com as minhas emoções, de me deixar quase doida, que foi o que aconteceu comigo. Então, coisas ruins acontecem nas nossas relações e a gente precisa entender qual é a minha responsabilidade nisso. Qual é a minha responsabilidade diante desse fato ruim que está acontecendo? Porque hoje eu estava conversando, eu não sei se o Wellington tá aí ainda, eu estava conversando com o Wellington hoje no direct e o Wellington tem uma história assim muito impactante, né? Um testemunho muito impactante e eu falo assim, quanto maior a destruição, maior é o testemunho.
quanto maior é a destruição, maior é o testemunho. A gente não sabe qual é o propósito de Deus em relação a tudo que está acontecendo na sua vida. Recuperar os estragos que o divórcio causa na gente é uma missão muito difícil, mas ela não é impossível. Todos os dias eu recebo relato de pessoas falando assim: eu estou destruída, a minha vida acabou, a minha vida não tem mais sentido. Só que presta bastante atenção. Muitas se achegam muito mais a Deus depois dessa destruição. Muitas pessoas se aproximam de Deus depois da destruição. E é terrível, porque não deveria ser assim. Só que a gente precisa entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Toda permissão que acontece, tudo é para a glória de Deus. Até o que a gente faz achando que está fazendo pelo nosso livre-arbítrio é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Não pense você que você está fazendo o que você está fazendo porque você quer fazer. Não é só por isso, porque tudo é para a glória de Deus. Então, até o se cuidar depois dos destroços, né? Depois da destruição. Porque hoje, com tudo que acontece, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que aconteceu com a minha vida, com a minha história, eu vejo a mão de Deus em muitas coisas. O diabo, ele não tem noção do que vai ser o seu futuro. Ele não sabe do que vai ser. Ele não sabe. Eu posso te falar isso com muita propriedade. Porque dentro do candomblé eu tive muitos acessos. E o diabo jamais permitiria que eu soubesse segredos do candomblé se ele imaginasse que eu iria um dia me render a Jesus. Então, isso que está acontecendo na sua vida hoje, você olha e você vê destruição. Só que Deus já viu lá na frente uma reconstrução. Entende? Ele já viu uma reconstrução. Eu fiz um post falando sobre a festa que existe no candomblé no sábado de Aleluia. Essa festa é uma festa que se chama Festa da Esquerda, que é uma festa de Exu e Pombagira, que acontece no sábado de Aleluia. Por que essa festa acontece? Quando Jesus morre, que Jesus está lá no Hades, né, onde os mortos eles estão, ele realmente morreu. Ele realmente morreu, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele realmente morreu. Então o inferno ele teve um gosto, né, de uma vitória. Matamos o Filho de Deus. O que eles não contavam era com a ressurreição de Jesus. Então, quando o diabo vê a destruição do seu casamento, ele tem um gosto: destruir essa família. Eu destruí essa família. Porque ele começa a atuar e a gente muitas vezes, por imaturidade espiritual, por imaturidade emocional, começa a agir, né? Enfiar os pés pelas mãos. Então a gente começa a fazer realmente o que as setas dele sugestiona que a gente faça, e a gente vai enfiando os pés pelas mãos e vai fazendo um monte de besteira, sem entendimento nenhum, e ele destruir a família. Porque é isso que ele sente, é isso que acontece. Quando você vai lá e assina o seu divórcio, ele chancela destruir a família.
Só que a forma como você vai se comportar depois desse divórcio é o que determina como Deus vai agir. Vou explicar. Ju, não tô entendendo. Vai entender agora, porque eu vou explicar. O marido te largou, foi viver com a amante. Se você fica maluca, desesperada, vai lá e começa a sair com um monte de homem, fica doida, meu casamento acabou, agora eu quero viver a vida, sem perguntar o que Deus acha disso, você está chancelando o que o inferno determinou sobre a sua família. Entende? Que foi o que aconteceu com o meu ex-marido. Quando a gente se separou, eu fui me recolher, mesmo sem saber, porque eu não era cristã ainda. Eu fui me recolher para fazer terapia. Oi, filha. Você gosta pra fritar ou passar? Eu acho que frita é mais legal, filha. Eu fui me recolher para poder... Mãe, né, gente? Quem é mãe aqui, né? Eu sou mãe de adultos. Meus filhos são praticamente adultos, né? Vai fazer 17, outro vai fazer 22, mas debaixo da asa, sempre. Então vamos retomar. Eu fui me recolher para cuidar de mim. E ele fez o quê? Ficou doido. Ficou maluco. Começou a beber, fumar, sair, ficou doido. Começou a aprontar. Enganchou num outro relacionamento. Mais que depressa. Sem pensar. 2 anos depois, quando a gente se reencontrou, que é a história que está no meu livro, que eu conto como acabou, que é muito triste a história do fim do meu casamento. A história, a minha história, ela é uma história para você ler e você lutar pela sua. Ju, você não lutou pelo seu casamento? Lutei durante muitos anos, só que hoje existe uma outra família. Se fosse só uma outra família, tudo bem, mas existe uma criança que acabou de chegar. Então eu jamais vou entrar no meio dessa história. E os detalhes você pode ver mais no livro. Enfim, então vamos lá. Então a forma como você se comporta diante do que acontece, a forma como você se comporta diante do que acontece é o que vai determinar a vitória ou a derrota do inferno. E pode parecer para você que eu não conheço a sua dor. Pode parecer para você que eu não conheço todas as feridas que hoje você está carregando, mas eu conheço todas elas. Eu conheço essa dor. Eu sei o que é ver a pessoa que você ama com outra pessoa. Eu sei que dói e eu sei o tanto que dói. Então o que eu estou falando aqui para você não é achismo, não é o que eu acho que talvez acontece, é o que eu sei que realmente acontece. Só que a forma como você se posiciona em Deus determina a sua cura, determina a sua força. Porque quem dá a última sentença é o Senhor. E ponto. Lembra da mulher de Sunem sempre que você for agir. Se ela sai do quarto do profeta com o filho morto no quarto, gritando, meu filho tá morto, meu filho morreu, teria o que naquele dia? Naquele meio-dia teria o que? Velório. Só que ela ficou caladinha e ela foi ter com o profeta. E ela falou, te pedi eu, filho? Não. E o profeta foi com ela. O profeta foi com ela e ressuscitou o filho dela. Então quem dá a última sentença para o seu casamento, para sua vida, para suas emoções é o Senhor, mais ninguém. Porque quando a gente se encontrou, porque quem cuidou de mim no Covid foi ele, foi quando nasceu o livro. Porque a gente conversou sem filtro sobre tudo o que aconteceu em quase 10 anos de casado. Conversas que a gente não teve, a gente teve nesse período.
Porque em novembro de 2022 eu fui para uma conferência internacional. Quando eu voltei, eu estava com Covid. E nesse processo de estar com Covid, eu encontrei com ele, que ele foi visitar a igreja que eu congrego, e a gente se encontrou na porta da igreja, e ele falou: você tá indo para onde? Eu tava indo pro hospital, e ele foi parar no hospital que eu estava, e ficou comigo lá, e saindo de lá, ele cuidou de mim, veio pra minha casa, a gente conversou, foi quando eu fiquei sabendo da gravidez que ele me contou, e aconteceram muitas coisas, e eu tive a opção de escolha. Eu poderia ter escolhido. E eu escolhi abrir mão. Por causa de uma outra família. E eu fiz isso não é porque eu sou boa. É porque eu creio que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Sempre. Quando a gente age com o outro, se perguntando o que Jesus faria, as nossas atitudes elas mudam. E eu quero que você pense na sua situação, o que Jesus faria? Como ele agiria? Porque existem decisões, acontecimentos dentro das nossas relações que são nossa responsabilidade. A nossa imaturidade emocional, a nossa imaturidade espiritual permite que coisas aconteçam. A gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência disso. A nossa imaturidade permite que coisas aconteçam. A nossa fraqueza permite que coisas aconteçam. A nossa negligência permite que coisas aconteçam. A nossa omissão diante dos problemas permite que coisas aconteçam. Ao sinal do primeiro problema, muitas pessoas tendem a empurrar ele para debaixo do tapete, não encarar eles de frente. Só que o problema vai crescendo, 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 e chega num ponto que você já não tem como controlar. Então a gente precisa entender a nossa responsabilidade com as coisas. Deixa eu ler vocês. Gente, vocês estão bem? Vocês estão bem? Vai. Sempre tem que trazer água, né? Pra poder engolir as verdades descendo goela abaixo. Ju, vi meu marido com on. Ah, é a sigla que tá usando agora pra amante, né? On é outra mulher. Acabei brigando feio com ele, tô me sentindo muito mal. Vi meu marido. Ele ainda era seu marido quando ele estava com outra mulher? Forte isso, hein? Nai, boa noite. Nair, né? Boa noite. Deixa eu ler vocês. Exatamente como eu penso. Eu sei a dor que você sentiu. Dói, gente. Dói muito. Dói demais. Só que toma água para poder engolir, porque é babado. É babado, é forte. E eu quero ler para vocês, pra gente poder se encaminhar para o nosso final. Eu quero ler uma coisa para vocês. Presta bastante atenção nisso que eu vou ler para vocês. Depois eu falo onde está. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência,
alçares a tua voz, se com a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, o que vai acontecer? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ju, eu não sei o que fazer. Fecha aqui, dobra aqui e abre aqui. Simples assim. Essa passagem está no livro de Provérbios 2. A gente que é mulher, a gente precisa entender, não só a gente que é mulher, né? Mas mulher tende a ser mais quente do que homem. Mulher tende a expor as suas emoções, né? De uma forma muito mais do que os homens. Entenda o que é ser uma mulher de Deus. Entenda o que é ter sabedoria. Entenda o que é ouvir o que está no coração de Deus. Para com essa meninice, com essa infantilidade, sabe? Dando bateria pro diabo, alimentando ele com as suas emoções, porque ele chupa de canudo nas suas emoções. Para de ficar destemperada, maluca. E eu tô falando isso pra você, eu já fui muito desequilibrada. Muito, num nível que não dá pra mensurar. Só que quando eu comecei a buscar autoconhecimento, e quando eu não tinha Deus, eu fui buscar autoconhecimento. Hoje eu tenho Deus. O Senhor entrou na minha vida em 2021. Só que eu já vinha no processo de busca, né? De buscar autoconhecimento desde 2017. E depois que o Senhor entrou na minha vida em 2021, eu vi que os coaches, que a galera lá de fora usa, o holístico usa, várias coisas que estão na Bíblia. Eles só não pregam Jesus, não pregam salvação, mas várias coisas que estão na Bíblia é pregada. Na terapia da nova era, né? O gratiluz da nova era. Tem coisas que é falado na Bíblia que a física quântica fala agora. Tá tudo aqui. Você só precisa disso aqui. Você não precisa de mais nada. Você só precisa fazer o Mateus 6,6. Entrar pro teu quarto, pro secreto do seu quarto, e ouvir o que Deus tem para te dizer. Não é você estar no secreto do seu quarto, pegar o celular, fazer um selfie no secreto. Não. É se fechar mesmo no secreto do seu quarto. É entender o processo que está acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Ana. Acho que todo mundo conhece a história de Ana aqui, a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Todas as pregações falam a mesma coisa. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, e Ana não sei o quê, tá. Eu acredito de uma forma diferente. Quem cerrou a madre de Ana? Deus. Sim ou não? Quanto tempo Ana estava subindo a Siló para sacrificar junto com a sua família, né? Seu marido e a família tinha abençoado da Penina lá, que fazia da vida dela um inferno. E ela estava descompensada, né? Completamente descompensada. Só que quando foi que Ana recebeu a graça de ter um filho? Quando ela se voltou para Deus. Na minha concepção, Deus queria a Ana.
queria relacionamento com Ana, queria intimidade com Ana. E é assim com a gente. Deus permite que o deserto chegue na nossa vida para que a gente se volte para Ele. Mas que se volte para Ele verdadeiramente. Deserto é lugar de treinamento. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de aprendizado. Só que quando o deserto chega, você senta, arma sua barraca, começa a chorar igual uma maluca lá no deserto e ali você quer ficar. Não terceirize a resolução dos seus problemas. Eu recebo mensagem: Ju, o que eu faço? Ju, o que eu faço? Ju, o que eu faço? Linda, lindo. Quem sabe a quentura do fogo é a panela, já dizia minha mãe. Você que precisa olhar com racionalidade para essa situação e ver como que eu devo me comportar diante disso. Ok? Ju, você já encontrou um novo amor? Não. Eu estava conversando com uma pessoa, só que ele é de um outro estado e ele tem filhos pequenos. E eu conversei com o Senhor e o Senhor falou que eu tinha que decidir e eu decidi abrir mão, porque eu não vou tirar um pai de perto dos seus filhos, né? Eu não vou fazer isso, porque eu já fiz isso uma vez e a gente morava na mesma cidade, relativamente na mesma cidade, e eu não me importei. Na época eu me importava com a pensão, o dinheiro tá na conta, se tem dinheiro tá tudo bem, não precisa de presença. Só que eu não era cristã. E hoje, como uma mulher cristã e podendo escolher, eu preferi não pagar essa conta. Mas eu creio que Deus tem o melhor. Eu creio que Ele vai fazer algo extraordinário e incrível na minha vida. É a primeira vez que eu estou acompanhando você. Seja bem-vinda. Não adianta brigar. Eu briguei tanto com ele, com ela, com Deus, jogando a culpa em Deus, sendo que foi eu que escolhi. É isso, gente. É isso. Ju, eu leio a Bíblia, mas ainda não consigo interpretar os capítulos. Então, o que você vai fazer? Você vai ruminar. Você vai pegar um negócio... Tipo isso, por exemplo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos... Filho meu, o filho... Se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, vai ruminando, vai interpretando, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento e clamares por entendimento e por inteligência, se você aumentar a tua voz... Se como a prata você buscar e como os tesouros escondidos aí esquadrinhares... Estão conseguindo entender? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e entendimento. A gente precisa declarar, interpretar, parar, ruminar. Fazer seminário foi a melhor escolha da minha vida. Tem um propósito? Tem, óbvio que tem um propósito, né? Foi o Senhor que me deu esse propósito. Mas estudar, cristão que não estuda a palavra, eu aprendi hoje com meu professor. Cristão que não estuda a palavra, desculpa, ele não é cristão. Porque você só consegue ouvir as verdades. Parem de ficar esperando o profeta vir te dar uma profetada na sua cara. Você pega a palavra e você rumina aquilo ali. Porque tá muito claro ali. Se a gente guardar a palavra, se a gente clamar em alta voz, se a gente buscar a verdade da palavra como a gente busca ouro e prata, então a sabedoria será revelada. Pegou?
Vai sim, você vai ser muito feliz. E o mais importante, você está colocando Deus em primeiro lugar. Isso significa... Ah, com certeza. Foi muito incrível, porque quando a gente começou a orar... Porque tem coisas que eu converso só com Deus, né, gente? Tem coisas que eu conto pra vocês, mas tem coisas que eu não conto pra vocês, que eu conto só pra Deus. E tava tudo muito incrível, assim. A conversa tava batendo, né? A gente tava orando juntos, os valores estavam batendo, a gente foi orando por cada área. E a gente foi orar pra área da família. Na hora que orou pra área da família, meu coração fez assim, ó. Fechou. E eu, Deus, o que tá acontecendo? Deus, o que tá acontecendo? Ele é tão incrível, ele é tão de Deus, um cara massa e tal, não sei o quê. E quando eu fui pra essa área, orar pra essa área, meu coração fechou de um jeito e eu senti a dor pelas crianças. Gente, é Deus esse trem. Porque a gente... Não é comum você se preocupar com seus filhos, ok. Você até se preocupar com o filho do outro, ok. Mas você sentir dor e peso pelo que vai acontecer, isso é muito forte. Isso é Deus, gente. Deus que faz essas coisas. Deus que te dá essa sensibilidade, sabe? É Deus que faz isso. Então, quando você para ouvir, e eu falei assim, Senhor, mas por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que fosse, né? Que acontecesse dessa forma. E ele falou comigo, para que você pudesse escolher, para que você pudesse exercitar essa compaixão, esse amor, essa preocupação. E uma das coisas que eu já sei, que eu tenho muito tranquila dentro de mim, eu jamais vou construir a minha felicidade em cima da lágrima de ninguém. Entende? Ju, como descobrir o nosso propósito? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso, mas o que eu entendo assim como propósito? Eu até fiz uns stories. Eu tenho o meu trabalho com marketing, que eu nem comunico sobre o meu trabalho, e eu tenho o meu chamado, né? E como que eu exerço o meu propósito de vida? Eu sou uma mulher do digital, eu gosto de tecnologia, eu gosto de estar aqui com vocês, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, de mentorar, eu gosto muito disso. Isso eu tenho desde muito novinha. Desde muito nova, eu sempre... eu tinha certeza que eu ia fazer artes cênicas, que eu ia trabalhar com cinema, só que as minhas escolhas me levaram para outro lugar. E a vida foi se desenvolvendo. Eu vi um primeiro computador, eu vi no ano de 2004 ou 2005, e quando eu olhei para aquela máquina, eu falei, eu vou dominar essa máquina. Então, assim, eu sempre fui muito boa com digital, com criação de site, né, com essas coisas que eu gosto muito. E eu trabalhava com isso. Divórcio e Recomeço nasceu do nada. Eu estava gravando um vídeo pro meu canal do YouTube, eu fiz um recortezinho de uma parte que falava sobre divórcio, e essa parte viralizou no TikTok com mais de 180 e tantos milhões de visualizações. E foi nascendo, as coisas foram acontecendo. Meu Instagram foi de 1.300 para mais de 10 mil seguidores em uma semana. Foi uma loucura. O que aconteceu com o meu perfil foi uma loucura. Então, assim, propósito de vida, eu uso os meus talentos para promover o reino na terra. Então, aquilo que queima no seu coração, aquilo que você ama fazer, aquilo que você faria de graça, porque eu tenho um curso, eu tenho o meu livro, mas sempre que alguém me chama no direct, eu aconselho, eu vou, mas eu entendo também, hoje é o Senhor que me veste, Ele me alimenta, Ele paga as minhas despesas através do meu trabalho com marketing, porque é uma coisa que eu não comunico. E sempre tem alguém me procurando. Você me dá uma mentoria? Você faz um site pra mim? Você faz um negócio pra mim? Não sei o que lá pra mim? Então, assim, busca entender quais são as potências que você tem na sua mão e como que você pode usar ela em prol do reino. Deus fala no nosso ouvido, fala muito. Vamos encerrar?
Vamos encerrar para essa live não ficar assim muito gigantesca, né? Para poder não ficar muito grande. Eu sou muito grato pela presença de todos vocês. Terça-feira a gente se encontra de novo. Vai lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem muita coisa legal. Tem uma série completa sobre identidade. Porque ao longo da minha jornada, eu entendi 4 camadas de identidade que são muito importantes para a gente poder se desenvolver, né? Hoje, como filha de Deus, a gente precisa... Eu escuto só Deus. Só o que Deus fala pra mim. O que falaram, o que minha mãe falou, o que o outro falou, fulano falou, ciclano... Isso, pra mim... Sabe? Eu entendo o que ele fala comigo. O que ele fala comigo. O que ele fala, o que ele pensa a meu respeito. Sabe? É o que é importante pra mim. A gente precisa... ter maturidade espiritual, ter maturidade emocional. Essa mulher que vocês estão vendo hoje e que as pessoas gostam é uma construção. Eu não era assim. Eu era um ser humano que não valia a pena estar perto assim, porque eu era muito interesseira, sabe? No mundo eu aprendi a pensar só em mim. Então, eu não me preocupava com o outro. Eu só queria ajudar as pessoas se eu fosse tirar vantagem sobre isso. Entende? O que é isso, minha filha? Tá quente. Mamãe vai orar pra terminar a live. Deixa aqui que vai esfriar e eu como. Então, essa mulher que vocês estão vendo, ela é uma construção. Tá? Quando eu fui para Deus, vou falar só esse pedacinho pra gente poder encerrar. Quando eu fui para Deus, quando eu aceitei Jesus e tudo mais, eu fui por causa da prosperidade. Eu queria prosperidade. Queria porque queria. E eu comecei a buscar. Comecei a me inteirar sobre a Bíblia, comecei a ler, comecei a estudar, porque é uma característica minha, né? Essa questão do estudo. E eu parei de me relacionar com as mãos para me relacionar com os pés. O que isso quer dizer? Eu comecei a entender que quem eu era não mudava quem Deus é, mas quem Deus é começou a mudar quem eu era. Eu comecei a me preocupar com coisas que eu não me preocupava para poder me relacionar com ele. Eu não sou casada, logo eu não posso sair por aí transando com todo mundo. Mas quando o tesão batia, o que eu fazia? Água da geladeira. Comecei a tomar banho com água da geladeira. Meu corpo esquentava, eu pegava água da... E eu ensino para os meus alunos isso. Água da geladeira no corpo. Apaguei o cigarro em 2021 e não acende mais. Tudo aquilo que poderia atrapalhar minha comunhão com ele, eu fui tirando da minha vida. Parei de beber, parei de fumar, cortei, né, os contatinhos e fui me santificando cada vez mais para ter ele comigo. Porque ele começou a curar minha rejeição, a meu complexo de inferioridade, porque eu era muito agressiva. Então, assim, por carregar uma rejeição muito grande, eu era uma mulher muito agressiva. Tudo meu era na porrada, era no grito. Então, essas coisas ele foi moldando, transformando. E eu entendi que o fato de ter ele perto de mim me transformava. Aí o dinheiro, a fama, as coisas já não me interessava mais. Eu queria ele. Porque quem ele é transforma quem eu sou. E me transforma num ser humano que eu gosto. Me transforma numa mulher melhor. Esse equilíbrio eu gosto. Essa amorosidade eu gosto. Eu gosto de ser essa mulher mais equilibrada, mais inteligente. Eu gosto disso. Então eu comecei
querer estar perto dele cada vez mais. Então eu jejuo mesmo, eu oro mesmo, eu me dedico mesmo. Se eu vejo que tem alguma coisa que ele já não agrada, um comportamento esquisito, eu já me afasto. Entende? Eu não vou fazer nada que me afaste dele. Porque eu quero ele comigo. Entende? Então hoje, quando eu estava andando na rua, eu ouvi no meu espírito: Deus vai fazer isso, 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 porque Ele se agrada de você nisso, 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 nisso. Foi incrível. Então, eu sei o que é arrumar homem fora da presença de Deus, eu sei o que é correr atrás de dinheiro fora da presença de Deus, eu sei o que é querer ser a melhor fora da presença de Deus. E não me interessa nada disso mais. Porque eu já sei o que é tudo isso sem Ele. Hoje, se Ele não estiver, não me interessa. Então, por mais que eu ame todos vocês, eu não estou aqui só por vocês. Eu estou aqui por causa dele. Eu quero fazer coisas que espalhem o nome dele. Eu quero ajudar de forma que eu consiga tirar a venda do máximo de pessoas possíveis. O meu livro existe para a honra e glória do nome dele. Entende? O meu curso é para a honra e glória do nome dele. Porque quanto mais pessoas lerem o meu livro e ver o que o diabo fez na minha vida, elas vão começar a se resguardar. Porque a minha história é uma história triste. Só que ela não é o fim ainda. Foi um pedaço, foi um capítulo que aconteceu. Eu sei que a nova estação está chegando, eu posso sentir. Eu posso sentir a nova estação. Eu sei que está cada vez mais perto a nova estação. Então, tudo que eu puder fazer para estar perto dele, eu vou fazer. Amém? Vamos orar, gente, para a gente encerrar, porque senão essa live vai ficar gigantesca. E depois o pessoal que vai assistir gravado fala: meu Deus, quanta coisa. Amém? A presença dele basta. A presença dele basta. Basta. A presença dele basta. Porque hoje eu não sou mais sozinha. Hoje eu não me sinto mais sozinha. Hoje eu não estou desesperada para ter ninguém, porque estou sozinha, porque... Não. Se ele não falar aprovo, eu não falo sim. É sobre isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aonde você está, se você puder. Feche seus olhos. Feche seus olhos e incline a sua cabeça. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, eu quero começar essa oração pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Pedindo perdão pela nossa imaturidade espiritual, pela nossa imaturidade emocional. Pedindo perdão porque muitas vezes a gente quer se relacionar com as suas mãos ao invés de relacionar com os seus pés. Queremos as bênçãos que estão nas suas mãos. Perdoa-nos, Senhor. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, a minha vida. Eu quero pedir que essa noite seja derramado sobre as nossas cabeças sabedoria e entendimento. Eu quero pedir que a venda dos nossos olhos seja arrancada. Que o tampão dos nossos ouvidos seja arrancado. Que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz. Que possamos ter consciência que nós que somos maus queremos melhor para os nossos filhos. Imagina o Senhor, que é o nosso Pai que está no céu, que nos criou, que nos formou. Que possamos entender que esse processo de superar os estragos do divórcio é um processo que devemos nos achegar mais ao Senhor. Que devemos estar mais sensíveis à Tua voz. Senhor, que possamos verdadeiramente nos permitir ser tratados, sarados e curados pelo Senhor. Eu oro por todos nós, pedindo que o Teu Espírito Santo nos encontre, pedindo que o Teu Espírito Santo nos abrace. Senhor, eu não sei como está o coração de cada pessoa que está aqui, mas o Senhor sabe. Então eu quero pedir
cura para quem precisa de cura, renovo para quem precisa de renovo. Eu quero pedir, Senhor, que se tem alguma pessoa aqui nessa live que está afastado do Senhor, que está afastado dos seus caminhos, que se aborreceu, se magoou, não soube interpretar a situação, que ela possa ser tocada nesse momento pelo teu amor e que ela possa voltar para o Senhor nesse momento. Seja conosco, que o teu Espírito possa ser conosco e nos ensinar todas as coisas, assim como disse a tua palavra. Porque foi o que o Senhor falou, Jesus, que o Senhor iria para o Pai, mas nos deixaria o Consolador que nos ensinaria todas as coisas. Que o Espírito Santo possa ser o nosso mentor até que o Senhor volte. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos ter uma noite incrível. Que você que está afastado, porque eu sei que tem alguém que nesse processo das dores acabou não entendendo o processo, se aborreceu e se afastou. Que você tenha coragem de voltar, que você consiga voltar, que você entenda que as suas escolhas te colocou exatamente onde você está. Que você tenha sabedoria, que você tenha um coração ensinável, que você possa ter um coração aberto para poder entender quais são as fases. Amém? Ótima noite para vocês, muito obrigada pela sua presença. Seguimos caminhando junto, vejo vocês na próxima terça. Até a próxima.